Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 22 da Megabit, 8 da Vivo Fibra e 3 da NET. Você também nos acompanha através do Facebook, facebook.com/secorcut. Hoje, um dia depois das eleições para presidente da República e governador do estado de São Paulo, a gente traz aqui o nosso amigo Tafarel, ele que é vice-presidente da CUT estadual, para a gente fazer uma análise aí desse cenário das eleições, do que está por vir. Muito obrigado pela presença, Tafarel. Eu que agradeço mais uma vez o convite do TV Secor. Estamos aí para contribuir com esse importante instrumento de comunicação dos trabalhadores comerciários. Muito obrigado por você reservar um espacinho na agenda para vir conversar conosco aí nesse dia que é um dia importante aí para as análises, né, para a gente ponderar o que está para acontecer aí no nosso país. Também conosco aqui o nosso diretor de comunicação, Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, Pedro Jefferson. Bom dia, Tafarel. Bom dia, comerciário. É um prazer mais uma vez ter você com a gente aqui, sempre trazendo novas informações. E gostaria, Jefferson, de deixar um alerta para o trabalhador, que dizer que fechou mais duas convenções. Tem boa notícia também. Justamente, a FEComércio e fechou também a Sincoquim. E alguns rumores que apareceu para o trabalhador é que o trabalhador tinha perdido a folga do feriado. E queria falar, Tafarel, que você não perdeu nada. Não perdeu nada pelo seguinte, porque quando você trabalhava no feriado, que é opcional, não é obrigado a trabalhar, algumas empresas davam aquela folga por 60 dias. E algumas esqueciam, nem dava. E o que aconteceu esse ano? Foi tirada a folga, mas em contrapartida, quando você sai de férias, você tem 3 dias a mais, que você vai ganhar 3 dias a mais nas suas férias quando sair, né? Então, para compensar um pouco, esse rumor que falou que foi tirada a folga do feriado, não foi tirado nada, né? Foi simplesmente tentamos facilitar mais um pouco para que o trabalhador realmente tenha resultado quando ele trabalha no feriado. Ele não é obrigado a trabalhar no feriado, tá, pessoal? É isso. Olha, informação importante para o comerciário, para a comerciária que está nos assistindo. Então, assim, esse boato realmente surgiu ao longo da negociação da campanha salarial, mas é um boato, foi transformado num benefício durante as férias, né? O trabalhador que for trabalhar no feriado, né? Trabalha um dia e ganha 3 aí no período das férias. É importante esse esclarecimento aí para os trabalhadores e dizer que então, já somamos aí 4 convenções coletivas fechadas, não é isso? Justamente. Com validade para 2 anos, é isso, Arruda? Justamente. Essas convenções que fecharam, a proporcionalidade foram todas elas iguais, que foram de 4,4, né? E aquele que não recebeu ainda, que era para receber agora dia 5 de novembro, nos procure para que a gente aperte um pouco, porque tem realmente o empresário, a gente tem o maior respeito por ele, mas ele não tem respeito pelo trabalhor, entendeu? Tem alguns empresários muito dele fica enrolando para dar o aumento de quem tanto ajuda eles, né? De quem tanto sobe. O cara tem uma loja, de repente tem 2, 3, por quê? Não é ele que trabalhou, foi o trabalhador que deu aquela força para que ele chegasse onde chegou. Tá certo, é isso aí. Então vamos lá. Dia 29 de outubro, um dia depois das eleições presidenciais brasileiras, o Tafarel aqui, o nosso colaborador de primeira hora, a gente já fez um programa similar na eleição passada, foi quando alertamos que era o Congresso mais conservador desde 1964. Os trabalhadores acompanharam aí o resultado disso na perda de direitos, uma série de medidas aí indigestas para os trabalhadores, a perseguição aos sindicatos. Agora, de novo, nós estamos aqui numa condição que não era um projeto apoiado, né, pelo movimento sindical, pelos sindicalistas em geral, por grande parte dos trabalhadores, mas foi um projeto vitorioso nas eleições de 2018. Tafarel, como é que a CUT, né? Aliás, antes da gente entrar nas eleições, vamos falar, você não esteve aqui depois que foi eleito vice-presidente da CUT estadual, né? Como é que estava aí o trabalho na CUT estadual? Verdade, assumimos a vice-presidência da CUT, né, com a morte do Sebastião, Tião Cardoso,
E aí eu procurei, nesse tempo que eu estive na frente aí da vice-presidência da CUT, visitei os sindicatos, andei um pouco o estado de São Paulo, conheci um pouco o estado de São Paulo, e dialogando com muitos dirigentes sindicais, dialogando com a comunidade, né, que circula em torno do movimento sindical. É um projeto assim muito enriquecedor, né? E sem dizer que você passa a conhecer outras estruturas que não a sua, né? Mas assim, temos trabalhado bastante, corrido muito no estado de São Paulo e dialogando com muitos sindicatos aí, muitos dirigentes sindicais. Está sendo boa, experiência boa para mim, porque eu não conhecia o estado de São Paulo ainda, passei a conhecer, e também conhecendo as estruturas da CUT, né? Estruturas como tem sindicatos comerciários, bancários, metalúrgicos, enfim, está sendo uma experiência muito boa. Aqui na atuação local você já tinha essa experiência, você coordenou a CUT regional aqui na Grande São Paulo, né? Sim, desde 2012, né? 2012 eu assumi a coordenação da subsede de Osasco, e aí fiz essa prática, visitar todos os sindicatos da CUT, dialogar bastante com os sindicatos da CUT. O Neto sempre me vê lá, toda semana estou lá no dialogar com o Neto, e o Neto é presidente dos sindicatos comerciários, é um grande aconselhador, viu, Jefferson e Arruda? Sempre quando tem algum aperto eu vou lá, me aconselho com ele, é um cara assim que muito para frente, sempre dando conselhos, e sem dizer que nós organizamos uma parte do movimento sindical, tivemos uma conquista, que é a Associação dos Professores de Osasco, né, de Osasco, que era afiliada à Intersindical, a CUT montou uma chapa, disputou e nós ganhamos esse sindicato. E pouco tempo em breve, eu não posso anunciar aqui, mas pouco tempo em breve teremos mais um outro sindicato vindo se filiar à CUT. Então a ideia é construir organicamente a CUT e fazer a defesa do trabalhador, né, e principalmente organizar os sindicatos. É uma experiência boa que eu recomendo que outros dirigentes sindicais têm que se preparar para ocupar essa vaga. Certo. Agora, vamos falar aí da avaliação, Tafarel, que a CUT faz, a CUT estadual faz, e você, pessoalmente, com a sua experiência, né, de liderança sindical, faz do cenário aí que se cria a partir da eleição, né, do capitão Jair Bolsonaro como presidente da República. Acho que já começa agora mesmo a transição, né, a equipe de governo dele já tem dito isso, mas qual é que é a expectativa aí da CUT em relação a esse novo governo? Assim, nós vamos puxar 2014. 2014 tiveram duas candidaturas colocadas, do Aécio Neves e da Dilma Rousseff. A Dilma ganhou por uma quantidade pequena de votos, e o Aécio Neves, o primeiro discurso que ele fez na tribuna do Senado era dizendo que não acataria aquele resultado, e aí começou todo um processo de impeachment. Depois do processo de impeachment entra o presidente Temer, né, que de forma muito ruim tratou o movimento sindical, começa um processo de desmonte dos direitos trabalhistas, como você bem disse, Jefferson. Tivemos um programa no TV Secor que dialogamos, que elegemos o pior Câmara dos Deputados. E agora está pior ainda, né? Elegemos, inclusive nessa região de Osasco, Arruda, foram eleitas duas deputadas, a Bruna Furlan, que votou contra os trabalhadores, e a Renata Abreu, que votou contra os trabalhadores, inclusive com o apoio de vários prefeitos da região. E aí você vem num desmonte correndo, né? Aprovaram a terceirização, aprovaram a antirreforma trabalhista, e agora nós elegemos um Congresso pior. Apesar de que, né, os trabalhadores fizeram uma bancada boa, mas elegemos um Congresso pior. E com certeza, daqui para frente, nós vamos ter que batalhar muito. Porque no plano de governo do Bolsonaro, que era importante que você que está vendo o TV Secor hoje, você leia o plano de governo dele. Na página... Você falar que era importante ter lido antes, né? Era importante ter lido antes, verdade. Mas o que eu queria salientar, logo na página 64, lá dialoga sobre a questão dos sindicatos, né? Inclusive ele é contra o imposto sindical. Então assim, mais do que nunca os sindicatos vão ter que se preparar, se organizar para fazer essa disputa e principalmente buscar unidade. É um momento de unidade do movimento sindical. Ele pregou um ódio muito grande na sociedade, esse ódio eu senti nas ruas, muitos sentiram nas ruas, né? Esse ódio, essa questão dessa diferença. Então foi uma eleição muito acirrada no segundo turno, foi uma eleição onde a raiva, o ódio, as amizades se encerraram, enfim, foi muita coisa ruim que foi colocada. E aí nós temos um presidente eleito, né, com 57 milhões de votos, se eu não me engano. O Haddad teve 47 milhões, uma diferença de 10 milhões de votos, é uma diferença considerável. Mas o que me assustou nessa eleição, que inclusive aumentou de 2014 para cá, é o voto branco, nulos e abstenções, que somou 42 milhões. 42 milhões de brasileiros se deixaram de externar a sua opinião, né? Quase um terço do eleitorado, né, se absteve do voto, ou pela abstenção efetiva, pelos nulos e brancos.
mas quase um terço do eleitorado. Bem lembrado. O que coloca a candidatura do Haddad, né, que foi derrotada aí nas urnas, somada a esses números, um volume muito grande de eleitores que assim, não fez de Bolsonaro a sua escolha, né? Então o presidente eleito vai ter que dialogar com essas pessoas, vai ter que dialogar com esse público, com esses eleitores, né? Sem dúvida. Sem dizer que assim, 42 milhões é muita coisa, né? Votos brancos e nulos e abstenções é muita coisa. E o nosso eleitorado brasileiro é de 142 milhões de pessoas, ou seja, 42 milhões deixaram de votar. Votaram 57 milhões no Bolsonaro e 47 no Haddad. Isso é um número muito grande, né? E aí houve uma diferença de 10 milhões de votos. E aí é importante salientar porque grandes pessoas que defenderam a democracia no país, entre elas eu quero fazer uma crítica aqui ao presidenciável Ciro Gomes, não se posicionou. Várias outras personalidades, ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, se posicionou contrário ao Bolsonaro, vários youtubers aí se posicionaram contra o Bolsonaro, lideranças, artistas, porque sabem que é um governo, não vou se dizer que é fascista, mas é um governo que está pregando ódio entre as pessoas, não tem mais aquele relacionamento amigável, né? E ontem, no primeiro pronunciamento do presidente, em vez de ele chamar o Brasil para a unidade, não, ele prega cada vez mais o ódio. E uma coisa complicada, que aí realmente passa a ter uma preocupação e um certo medo. Primeiro discurso, Jefferson, ele pega uma Bíblia. O Brasil é um país laico, não tem religião definida, o governo não tem religião. Pega a Bíblia e pega a Constituição. Se de fato ele seguir as leis da Bíblia, pelo menos acho que vai parar com a mentira. E se de fato ele seguir a Constituição, tem que respeitar os direitos e liberdades conquistadas até hoje, com muito suor, né? Os sindicatos contribuíram bastante para isso. Então assim, acho que não vou desejar má gestão, tomara que ele faça uma boa gestão, empreste dinheiro para o povo consumir, porque assim, Jefferson, a cada emprego gerado geram-se outros 13. O Jefferson aqui, o apresentador TV Secor. Você vai consumir lá no açougue, no mercado, na padaria, na farmácia, então indiretamente você gera outros 3 empregos. Espero que ele faça isso, porque se não fizer vai ser difícil. Mas pelo plano de governo dele, quem puder acessar aí o Google, né? No Google você acha o plano de governo dele, é um plano muito assim ruim, inclusive é contra o imposto sindical, deve fazer uma reforma tributária que vai favorecer os empregados. E vocês aqui num programa, não me lembro... Os empregadores. Vocês falaram num programa aqui que era uma disputa de classes, né? O lado do patronato, e aí você viu o dono de uma empresa comerciária, que é da Ravan, dizendo aos funcionários para voltar nele, outros empresários incentivando o voto no Bolsonaro. Quer dizer, tem alguma coisa estranha. Então acho que o trabalhador votou, e uma coisa que o Bolsonaro falou claramente, né? Que vai mexer nos direitos trabalhistas, que criou a carteira verde e amarela, né? O plano de governo dele tem a carteira azul com todos os direitos trabalhistas e tem a carteira verde e amarela que você vai entrar nesse novo código, nessa nova reforma trabalhista, né? É uma coisa que vem realmente a prejudicar o Brasil. E outra coisa importante, Jefferson, que tem que ser dito é o seguinte: a intolerância religiosa feita no país. Isso é muito perigoso, isso assusta as pessoas, inclusive já morreram 3 pessoas em relação a isso. Então tem que tomar muito cuidado, né? Tem que saber dialogar. O Brasil é um país grande, país enorme, consegue superar todos os obstáculos. Então tem que ter um governo que olhe para a sua população e principalmente olhe para os brasileiros, que estão muito necessitados, né? A fome está por aí. Algo que assustou bastante durante essa campanha que você frisou, Tafarel, foi realmente o acirramento do ódio, né? A questão o empoderamento de um discurso, com um discurso de separação, de segregação de negros, né, de mulheres, de indiferença, né, às políticas afirmativas que vinham buscando aí uma condição de igualdade. Esse discursinho de que, não, você fazer lei de cotas, não é nada, é mais discriminação. Não, é só olhar para a sociedade, né? Se os espaços não estão ocupados pelos negros, pelas mulheres, alguma coisa diferente tem que ser feita, porque, afinal de contas, né, a população é equivalente 50-50, mulheres, né, mulheres e homens, 50% negros, 50%... Segundo o IBGE, somos mais negros, inclusive, do que brancos, não, mas os espaços, né, de gerenciamento, né, um exemplo que é muito utilizado, as faculdades de medicina, você não tem metade negros lá para uma população metade negra, né? Então, assim, alguma coisa tinha que ser feita. E, no entanto, esse discurso se perdeu, né, na campanha, ao longo da campanha, principalmente na campanha do presidente eleito, né? E foi substituído por
por um acirramento aí, né, cada vez maior das diferenças, do ódio, como você bem disse, até as próprias, não só as políticas afirmativas, mas as pessoas que defendem, né? Outra questão, a questão dos direitos humanos. Então, assim, ainda que ele consiga acertar nas políticas econômicas, porque, segundo você está dizendo, pelo plano de governo pode ser algo bastante complicado de acontecer, mas a gente espera que esse ódio tenha sido algo momentâneo, né? Não algo que tenha brotado na sociedade para ficar, porque senão, como sociedade, eu imagino que a gente pode perder bastante. Verdade. Né? Sem dúvida. Tira pelas redes sociais. Eu postava alguma coisa relacionada a Haddad e vinham lá só críticas, palavrões, vinham chavões e vinham inclusive ameaças, coisa que o Brasil não pode tolerar mais, sabe? Nós temos que viver com a divergência e saber respeitar o próximo, né? Nosso país é um país grande, é um país laico, várias religiões, tem que saber respeitar o próximo. Sim, eu tenho aquela máxima lá, né? Como ele colocou a Bíblia, vai seguir os preceitos da Bíblia, né? A Bíblia primeiro fala, não matarás, não roubarás, né? Vai ter que respeitar o seu próximo. Espero que esse governo passe a respeitar os próprios e passe a respeitar os diferentes, os que não pensam igual a ele. Essa é a verdadeira democracia. O Jefferson pensa de uma forma, eu penso outra, ou a Arruda pensa outra. Tem que ser respeitados os limites da tolerância e fazer o debate no campo das ideias, né? Porque não adianta ir na força, na porrada, na bala, no tiro, que não vai adiantar nada. Agora, existe uma dúvida em relação à execução econômica que o Jair Bolsonaro deve desempenhar, em relação ao plano de governo, uma expectativa de mercado de um governo mais liberal, mas ao mesmo tempo com ideias, quer dizer, que ele próprio já colocou ao longo da sua trajetória política de anti-privatização, estatizante. Eu acho que pode haver aí uma dicotomia no próximo governo, uma dificuldade entre alinhar esses dois pensamentos? Sem dúvida. Para quem leu o plano de governo do Bolsonaro e acompanhou todas as falas dele, você vê que já tem uma diferença clara do que está escrito para o que ele está falando. Segundo, ele mesmo falou que o que ele declarou tempos atrás, ele pode voltar atrás, ou seja, não tem uma opinião própria. Eu tive assistindo um debate dele em uma emissora de televisão, aí uma jornalista, a Ruda, perguntou para ele, candidato, e sobre economia? Quem vai discutir economia é o meu ministro... Poço Ipiranga. Poço Ipiranga, o ministro da Economia. Sobre educação, quem vai discutir é o meu ministro. Sobre transporte, quem vai discutir é o meu ministro. Ele não tem opinião própria, ele não coloca o que ele pensa do país, né? E sem dizer que, né, toda a história da democracia, né, 32 anos de democracia livre, de voto livre, nós não tivemos um debate no segundo turno, que é essencial para você conhecer. Essa é a primeira vez, né? Primeira vez na história do período da redemocratização que um candidato não participa de nenhum debate no segundo turno. Né? Nenhum debate, assim, não foi por falta de oportunidade, né? Porque, inclusive, no último debate que ele participou, se eu não me engano, foi de uma rede de televisão, ele participou sentado, não sei se ele já estava bem lá ou não tinha tomado a facada ainda, né? Inclusive, é uma coisa a ser investigada, né? Muitas coisas aconteceram nessa campanha e ninguém fala nada sobre o atentado que ele sofreu, sobre o que está acontecendo. Então, assim, o que fica ruim é a democracia, porque você não sabe quais são as verdadeiras ideias. No plano de governo tem uma coisa, ele fala outra na televisão e, de repente, vai outra pessoa lá e modifica, né? Então, nós temos que acompanhar com muito cuidado, tem que acompanhar o que, de fato, ele está dialogando com a sociedade e, principalmente, saber o que ele tem no plano de governo dele e ver se ele vai cumprir, né? São, acho que 83 páginas do plano de governo dele, eu estava lendo, é uma coisa assim absurda. Para quem lê aquilo lá, se um professor universitário lê aquilo lá, vai sentir vergonha no plano de governo desse. Mas, enfim, como bom brasileiro, respeito à democracia, está eleito, boa sorte na gestão, só espero que olhe para os brasileiros mais necessitados. Agora, vou falar um pouquinho também da conjuntura aqui do estado de São Paulo, né? Nós tínhamos duas candidaturas colocadas, João Dória pelo PSDB, Márcio França pelo PSB. Márcio França, inclusive, era vice no governo com o Geraldo Alckmin do PSDB e saiu como governador, inclusive, diante do afastamento aí do Geraldo Alckmin para concorrer às eleições presidenciais, acabou assumindo o governo do estado de São Paulo e concorreu aí a sua própria eleição. Não chamava de reeleição, mas não é reeleição, né? Assumiu a sua própria eleição. Como é que você avalia aí essa... A diferença, assim, no estado de São Paulo, mais uma vez, se provou que o PSDB existe uma certa... O povo assimila o governo do PSDB como um governo bom, né? Assim, já estamos 24 anos com o PSDB no governo do estado, vai para 28, né, se ele completar a eleição dele, não sei se ele renuncia para ser prefeito, né, que a próxima eleição para prefeito, que o Dória
um cara de palavra. Eu tenho muitos amigos, inclusive amigos do PSDB, que disseram que não votariam nele, porque ele é o jeito dele. E ontem, na declaração, já depois de eleito, ele falou que é o PSDB dele, né? Então eu acho que vai ter um racha no PSDB, já é claro isso daqui no PSDB, mas infelizmente, felizmente a população de São Paulo achou que ele tinha que ser o governador. E foi a menor diferença, Jefferson Arruda, a menor diferença em percentual, 51,7%. De disputa. Os demais governadores eleitos em segundo turno, tudo tiveram acima de 52%, 57%. Ele teve quase 51%. Então, São Paulo está dividido. Fala assim, penaliza porque você não tem um projeto de poder, não tem um projeto de desenvolvimento de São Paulo. Como eu falei para vocês, quando eu assumi a vice-presidência da CUT, eu acabei saindo para o estado de São Paulo, participando, né, correndo no estado de São Paulo, e percebi que uma boa parte é a monocultura, né? Ou é açúcar, ou é o milho, e não tem outras culturas plantadas. Então, assim, você tem que ver que o estado não é muito desenvolvido, né? E hoje, 70% do alimento que chega na mesa do trabalhador é do pequeno agricultor. Então, assim, acho que São Paulo optou pelo Dória, desejo boa sorte à gestão dele, mas, mais uma vez, é um segmento de um governo. E o Márcio França era uma esperança, né, que todos tinham, inclusive muitos petistas votaram no Márcio França, uma boa parte da população votou no Márcio França, mas o Dória acho que fez a campanha dele, que uma avaliação particular minha, foi uma campanha muito sórdida, muito batendo, não houve proposta, debate de proposta. E o Márcio França, acho que faltou um pouco mais de propostas viáveis para ele, né? Propostas que dialogavam mais com a população e outra, foi um vice. Para quem acompanhou a eleição estadual, ela ficou ofuscada naturalmente pela eleição federal, né? Mas assim, o nível da campanha no estado de São Paulo foi realmente qualquer coisa de desoladora, né? Assim, não teve discussão efetiva de propostas de nenhum dos lados. Não teve muita agressão, né, entre os dois candidatos. E o Márcio França, assim, por ser um governador que deu sequência ao Alckmin, ele tentou manter a boa convivência do tempo do Alckmin, só que chegou um momento que realmente não deu mais, né? Aí houve a acusação de ambos os lados, e isso daí quem perde é a sociedade. É assim, tomara que o PSDB se reorganize internamente, né, como acho que é importante fazer, é importante para a democracia ter os partidos políticos. E assim, desejo boa sorte ao Dória, mas acho que ele vai ter muita dificuldade em conduzir o governo do estado de São Paulo, porque fica sequelas da campanha, né? E outra, tem que saber se o PSDB vai se unificar em torno dele, né? O que pensa Goldman, o que pensa FHC, o que pensa Alckmin, e aí desejar, assim, boa sorte na gestão, mas assim, nós os sindicatos, que temos muitos sindicatos estaduais, nós vamos fazer enfrentamento com esse governo, né? Porque ele fez o que fez na Prefeitura de São Paulo, agrediu o professor, né? Jogou bomba de gás, fez a reforma lá da Previdência, tentou fazer a reforma da Previdência do servidor municipal, então trouxe muita coisa ruim, mas nós vamos ter que fazer o enfrentamento com ele. E se for preciso ir para a rua, vamos às ruas e fazer o enfrentamento necessário, e espero que a democracia respeite esse enfrentamento. Agora, apesar da adversidade enfrentada nesse cenário, o PT fez uma bancada maior no governo federal, né? Foram 56 deputados, é a maior bancada ainda no Congresso Federal, não é suficiente para barrar, né, junto com o restante da esquerda lá, medidas que estejam fora do contexto, né, de luta da esquerda, mas é uma bancada grande para defender os direitos dos trabalhadores, para defender as bandeiras da esquerda no Congresso Nacional? Segundo os analistas políticos, eu não tenho capacidade de analisar partido a partido. Segundo os analistas políticos, ele vai ter em torno de 367 deputados federais do lado dele. 367 você aprova qualquer coisa, inclusive a mudança constitucional, que é de 308. Então, assim, acho que ele vai ter à vontade dele uma bancada assim muito à disposição, sem dizer que é uma bancada jovem, né? Uma bancada nova, tem pessoas que nunca foram eleitas, e o PT elegeu a maior bancada, com 56, segundo vem o PSL com 52, PP com 37, agora o que diminuiu muito aí, que chama muita atenção, né, é o próprio PSDB, né? O PSDB caiu para 29 deputados, é muito pouca coisa, né? E também, o Jefferson, tem que saber qual que é a posição do PSDB, né? Posição do PMDB. E um fato novo que aconteceu na campanha no geral, você tem um cara novato em Brasília, você tem um novato em Minas Gerais e um novato no Rio de Janeiro, né? São estados importantes da federação que se elegem governadores. Mas além disso, enfim, tem que saber qual que vai ser a posição do PMDB, que o PMDB tende a ser governista sempre. O PSDB fez oposição, o PT foi uma oposição muito interessante no diálogo, no debate de ideias,
Agora tem que saber para que lado vai o PSDB, para que lado vai o PMDB, são partidos grandes. O PMDB elegeu 34 deputados, né? Mais 30 aí do PSDB, dá em torno de 64 deputados. Se juntar com a bancada do PT mais 56, dá para fazer uma oposição construtiva e pelo menos uma oposição que dialogue com o governo para que ele respeite a Constituição, respeite as liberdades, respeite as minorias. Vamos ver, né? Tudo pode acontecer. Espero que o menos pior aconteça com o nosso país. E o cenário aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, como é que ficou? Aqui é pior ainda, né? A bancada dos trabalhadores diminuiu de 14 para 10 trabalhadores, né? 10 deputados estaduais do PT. O PSOL elegeu, se não me engano, 3 deputados estaduais. Enfim, acho que aqui também o jeito Dória de governar é um jeito muito ruim, não dialoga com ninguém, faz o enfrentamento necessário. Acho que aqui também os servidores públicos do Estado de São Paulo tendem a perder muito. O governo do Estado de São Paulo, o próprio plano de governo do Dória, se ele conseguir cumprir com o que ele falou, de estender os trens, de modificar, né, a malha ferroviária, enfim, espero que ele consiga e tenha êxito. Mas aqui no Estado de São Paulo também o Dória vai ter o controle total da Assembleia Legislativa. Então você, servidor público do Estado de São Paulo, se prepare para muito enfrentamento e muita luta. Pois é, reforçar então a questão do papel dos sindicatos, né? Na defesa dos direitos, aí agora mais do que nunca. A vitória do Secor, né, nessa campanha salarial mostra como é importante um sindicato atuante, um sindicato forte, o trabalhador contribuindo para o seu sindicato, agora mais do que nunca, né? Porque essa história ele foi incutido na cabeça do trabalhador por alguns empresários, por um esforço governamental de que precisa se acabar com o sindicato, mas o trabalhador sabe que na hora que a coisa aperta, é o sindicato quem está lá para defender. Claro que existiram e existem sindicatos, né, que trabalham pouco, aí de braço curto, ou muitos daqueles sindicatos de gaveta começaram a cair, que a turma chamava sindicato, né, estava lá só para receber contribuições, caíram aí pelo caminho, mas é importante reforçar a participação dos trabalhadores no seu sindicato, né, o acompanhamento a cada novo instante, né, Tafarel? Sem dúvida, inclusive fazer um apelo ao trabalhador comerciário e a você que está vendo TV Secor. O sindicato não é um bicho de 7 cabeças, o sindicato é um aliado na hora de conquistas. Ticket de refeição, vale alimentação, 13º salário, só saiu porque teve lutas de sindicatos. Então é um momento que você tem que se filiar ao seu sindicato, participar da vida sindical, participar das assembleias e principalmente dialogar com o seu sindicato. O sindicato é importante na democracia, é importante na luta, porque assim, não somos contra os patrões, mas eles têm que entender também que quem constrói o lucro do comerciário tem que merecer uma parte, né? Então, acho que é importante que as pessoas vejam os sindicatos como um aliado do trabalhador. Porque a luta vai ser difícil, então nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. Nada melhor do que fazer junto do seu sindicato. Certo, muito obrigado, Tafarel, pela participação. Arruda, obrigado pela participação nesse programa. E o TV Secor vai ficando por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.